Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula, aula em tempos remotos, né? Vamos dar início fazendo a nossa acolhida. E para a nossa acolhida, né, durante essa semana, já comentei com vocês que nós faríamos orações, tá certo? E a gente traz mais uma oração para esta aula, né, luz pela oração, e a gente começa a leitura, tá certo? Queria pedir para que você ficasse confortável, que nesse momento você esperasse um pouco, se conectasse, né, com essa possibilidade de ter esse momento com Deus, tá certo? Se você já fez sua oração hoje, ótimo. Se não, aproveite esse momento agora, tá bom? Ele diz assim: Senhor, entrego a Ti hoje todas as minhas esperanças e sonhos. Se há algo que anseio, que não faz parte da minha vida, peço que retires o desejo, para que aquilo que deve estar na minha vida seja liberado. Reconheço como é perigoso transformar meus sonhos em ídolos, tentar forçar minha vida a ser aquilo que idealizei. Submeto a Ti, Senhor, tudo o que desejo, e declaro hoje que desejo mais a Ti, Senhor. Quero que os desejos do meu coração estejam alinhados com os desejos do Teu coração, Senhor. Embora seja difícil abrir mão dos anseios e sonhos que tenho para a minha vida, coloco tudo, Senhor, aos Teus pés. Sei que se eu morrer para eles, Tu os enterrarás para sempre ou os ressuscitarás. Aceito Tua decisão, Senhor, e me submeto totalmente a ela. Guia-me, Senhor, no Teu caminho. Não quero falar das visões do meu próprio coração. Tu nunca disseste que a vida seria fácil. Tu prometeste que estarias comigo. Agora dou cada passo, com a luz da Tua presença me dirigindo. Que assim seja. Amém. Então, com essa oração, a gente inicia a nossa videoaula e, claro, na sequência, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa, né, com o módulo 2, a correção da página 47 e 48. Importante que a sua agenda já esteja organizada, que você já tenha feito as anotações, resolvido as questões. Esse momento é apenas de correção, não é de resolução, tá certo? É importante sempre enfatizar isso, né, para que você possa estar cumprindo com a sua agenda. Então, vamos lá. Na página 47 do módulo, nós temos ampliando a linguagem, nós temos caracterização de personagens. A primeira, releia 2 trechos do conto de suspense. A. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. Uma ideia que me assombrava, desculpem, e afligia a alma desde a infância. B. Antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho com asas abertas e antenas vibrando, cair em cima de mim. Isso aqui, né, pessoal, foi a descrição do relato trabalhado lá, a gente já trabalhou no capítulo 6, né, desse módulo. Item A. Classifique as expressões destacadas no trecho acima como característica física ou psicológica. O trecho A, ele representa uma característica psicológica, né, a supersticiosa, que é aquilo que não está visível, que são impressões. E o texto B, características físicas, né, aquilo que é visível, que a gente consegue descrever com muita clareza. Qual é o objetivo da descrição das características físicas de um personagem em texto como conto de suspense lido? Você faz ideia? Você já parou para pensar? Aí você vai dizer, né, que ajuda a construir, né, o clima de mistério e aprender a atenção do leitor, né, que geralmente, quando é descrito, vai causar uma sequência surpreendente, algo novo, inovador, né, então ele tem essa função. Aí lê a sinopse a seguir. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bella tem um pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. A Bella e a Fera, na direção de Bill Cardore, Estados Unidos. Se você não teve a oportunidade de assistir ou de ler, leia, né? Um ótimo filme, tá certo? Aí aqui, você já assistiu esse filme? Compartilhe suas impressões, né? Se você tiver assistido, ótimo. Se não, né, quem sabe um dia nós possamos assistir no nosso retorno, né? Em alguns casos, o nome de um personagem faz referência às suas características físicas ou psicológicas. Os nomes dos personagens desse filme sugerem alguma dessas características? Quais são elas? Sim, né? O nome da Bella sugere que ela é uma moça, uma menina bonita, uma moça bonita, que é uma característica física. Já o nome da fera sugere que ele seja feroz, cruel, ou seja, uma característica
psicológica, né? Olha aí. Podemos descrever pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos, paisagem, fenômenos físicos, etc. A descrição é um recurso muito utilizado em diversos gêneros, pois por meio dela o autor instiga o leitor a imaginar cenas, pessoas e situações mencionadas na história. Veja a seguir a reprodução de uma ilustração clássica do pintor e desenhista Gustave Doré. É possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é Sancho Panza e qual é Don Quixote? Como você chegou a essa conclusão? Olha aí. É possível identificar Sancho Panza, pois seu nome se refere a uma característica física, na verdade, e por isso conclui que ele é o mais robusto dos dois, né? O mais gordinho, mais cheinho. Descreva Don Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. Aí você pode dizer, né? Sancho Panza é o homem mais gordo, de baixa estatura, é um pouco corcunda. Don Quixote é alto, magro e apresenta uma postura de pessoa nobre, elegante, né? Com base nas características físicas, é possível identificar alguns traços psicológicos desses personagens. Quais são esses traços? Sugestão é a postura encurvada de Sancho, dá ele um ar de recuado, acanhado, submisso, enquanto a postura nobre de Don Quixote pode remeter a um homem corajoso e destemido. Agora, no caderno, escreva um parágrafo com algumas de suas próprias características físicas e psicológicas, né? Então, você vai escrever, né, levando em consideração as suas características físicas e psicológicas, tá certo? Então, a gente fez aí a correção, né? Conforme indicação. E agora a gente vai lá para a página 55, tá certo? Que é a indicação da aula de hoje, na verdade? Para vocês resolverem. Mas antes disso, a gente vai ver algumas características do conto de suspense. As narrativas do conto fantástico evocam o surgimento do sobrenatural, certo? Procurando conferir uma ilusão de verdade tão intensa quanto possível. Pode-se então definir a literatura fantástica como uma narrativa que é elaborada pelo imaginário, por uma dimensão supostamente inexistente na realidade convencional. O fantástico também, né, mantém uma atitude de dúvida diante das manifestações sobrenaturais, evitando ou deixando em suspenso uma resposta para o acontecimento insólito narrado, né, um gênero assim fantástico. E quais são essas características? O discurso narrativo fantástico constrói e mantém as personagens no estado de incerteza permanente diante da verdadeira índole dos fenômenos insólitos que cruzam o caminho de suas vidas, tá certo? Tanto no cinema como na literatura, o gênero fantástico possui as mesmas características. Mortos andando entre os vivos, monstros das mais variadas formas, árvores, pedras e animais que falam, né? São dos eventos que não pertencem à nossa realidade. Nossa lógica não aceita e não entende tais fatos. O discurso narrativo fantástico constrói e mantém as personagens no estado de incerteza permanente, diante da verdadeira índole dos fenômenos insólitos que cruzam o caminho de suas vidas. Tanto no cinema como na literatura, o gênero fantástico possui as mesmas características. Mortos andando entre os vivos, monstros das mais variadas formas, árvores, pedras e animais que falam, são um dos eventos que não pertencem à nossa realidade, nossa lógica, não entende e por consequentemente, não aceita tais fatos, tá certo? As narrativas podem reforçar o efeito fantástico de diversas formas, apresentando uma personagem, né, com uma marca que o diferencia. Ocorre a neutralização do insólito, ou seja, os fatos ou os seres sobrenaturais são aceitos pelos personagens, pois os elementos insólitos estariam inseridos em um universo em que tudo é possível, né? Um efeito maravilhoso, acontecimentos que não fazem parte do mundo natural dos homens, um universo povoado por bruxas, fadas, doentes, em que o universo insólito ocorre e é aceito pelos personagens e pelos leitores, como possível de acontecer nesse mundo imaginário, né? A gente tem aí como exemplo clássico, muitos de vocês leem as Crônicas de Nárnia, tá certo? E nesse conto, né, a explicação para os fatos apresentados está de acordo com as leis da realidade. A sua característica principal é a explicação do sobrenatural por meio da razão. Os contos de Sherlock Holmes, do autor britânico Arthur, que ficou famoso por utilizar na resolução dos seus mistérios o método científico e a lógica dedutiva. Efeito estranho, acontecimento que aparentemente não tem solução no mundo real, mas a explicação racional ocorre no final do texto, tá certo? Então, são dicas, são situações em que vocês vão diferenciando um do outro.
Para construir sua narrativa dentro de uma perspectiva verossímil, né, semelhante à verdade, o narrador faz referência a elementos reais, que fazem parte do universo não ficcional, como, por exemplo, informar que o fato narrado se passa em uma cidade verdadeira, como Paris ou Nova York, ou em Barro Carioca, Ipanema, por exemplo, que é o efeito do real, tá bom? Então, a gente fica aí, né, com a indicação da nossa agenda, que é a resolução da atividade da página 51 até 61, tá certo? Que é a leitura 2, A Máquina da Alegria. O conto que você vai ler a seguir narra um acontecimento fantástico que marcou a infância do personagem, tá certo? Então, a orientação é que você leia com muita calma, né, o texto, tá certo? Ele está compreendido entre a página 55, 56 e 57, tá certo? E vai, né, esperar de você mesmo essa leitura prazerosa, atenta, reconhecendo essas características, tá certo? Que foram apresentadas aí para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Resolvam as questões, aquelas questões que não tem espaço no módulo, a orientação é que responda realmente no caderno, tá certo? De forma organizada, caprichando na letra, né? Fazendo da melhor forma possível, tá certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato, manda uma mensagem, leva lá para o Meet, que a gente vai ter sempre um prazer imenso, né, em ajudá-los, em fazer com que essa distância ela seja suprida dessa forma. Então, não deixe de ler, tá certo? O conto, A Máquina da Alegria, para esse início de conversa, né? Vocês também vão anotar essas respostas aí no seu caderno, tá certo? E se Deus quiser, né, já já vamos estar juntos de novo.